Bem-vindos. A aula de hoje é sobre orçamento empresarial. Eu vou começar falando a estrutura do orçamento. Também já começo compartilhando uma tela aí com vocês, para vocês acompanharem o raciocínio. E a gente vai dar a ideia do todo de um orçamento de uma empresa, pressupondo uma empresa de produtos, né? Uma empresa, uma fábrica, uma indústria, que é o exemplo mais complexo. E, e aí a gente dá essa dimensão para que serve o orçamento, a importância do orçamento dentro de uma empresa, não só também na nossa vida pessoal, mas como que deve ser rotina de uma empresa implementar o orçamento. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar em orçamento, por que eu faço um orçamento? Eu acho que duas palavras são chaves para a gente pensar o orçamento e utilizar o orçamento. Essas duas palavras são planejamento e controle. Eu faço o planejamento basicamente com esse intuito de planejar e controlar. Planejar no sentido de eu quero saber como será a minha atividade e quanto eu vou gastar nessa atividade e quais são as etapas que são necessárias para a minha atividade. Então, eu tenho que mapear todo o encadeamento das minhas atividades, tá? Em todos os departamentos envolvidos, e a partir disso a gente começa também a fazer uma abordagem financeira aqui. Quanto que eu vou receber, quanto que eu vou gastar, e aí fica intrínseco os conceitos de custos e despesas dentro de uma empresa que depois que pode ser objeto de uma aula à parte. Então, a primeira peça orçamentária que uma empresa deve pensar é o orçamento de vendas. Por que o orçamento de vendas? Porque aqui a ideia é a gente ir de trás para frente, né? É uma que a gente chama de engenharia reversa, né? Onde que eu começo a minha empresa? Não é na hora que eu começo a montar a empresa e a produzir. Na realidade, eu começo a pensar a empresa a partir das minhas vendas, né? Que produto que eu vou entregar e que eu, na realidade, até antes disso, né? O que as pessoas estão dispostas a consumir, né? O que elas querem, o que elas demandam. E aí eu vou atender essa demanda, ou seja, elas vão comprar alguma coisa. Se elas vão comprar alguma coisa, alguém está vendendo essa coisa para ela, né? Então a gente pensa a partir daí das vendas, das receitas das empresas, né? Então, o primeiro orçamento que tem que ser pensado, planejado, é o orçamento de vendas. E aí, se eu estou pensando nas vendas, eu estou vendendo o quê? Como que a gente quer dar um exemplo um pouco mais complexo, e a gente vai fazer mais de uma aula sobre isso, depois elaborar um caso, eu vou vender produtos, né? Que produto que é esse que eu vou vender, né? Aí a gente pode pensar qualquer coisa, né? Ah, eu vou vender celular, eu vou vender bolsa, eu vou vender sapato, eu vou vender, eu que sou professor, ponhamos lá, né? Meu objeto de aula, eu vou precisar de pincel, de apagador. Então, o que eu vou vender, né? Então, tem um produto relacionado a essa venda. E se eu tenho um produto e eu vou vender isso, eu tenho que saber a quantidade demandada do mercado, né? E qual que é o escopo da minha empresa no sentido de a abrangência dela no mercado, né? Eu atendo só o meu bairro, eu atendo minha cidade, eu atendo meu estado, eu atendo mais de um estado. Então, eu tenho que fazer também uma, tem que ter uma noção mercadológica de onde eu estou, né, com o meu produto, e o meu produto ele vai para todo tipo de cliente, ele tem alguns produtos que vão para um cliente de uma renda menor,
alguns outros produtos são direcionados para um cliente de uma renda maior. Então, essa questão mercadológica das vendas. E aí eu começo a fazer um planejamento de vendas, né? Óbvio que aí eu tenho que envolver toda a empresa para começar a estabelecer essa estratégia dentro da empresa. Então, se a gente está falando de vendas, o setor que tem mais condições de subsidiar informações mercadológicas é o setor de marketing, né? Ele que faz o estudo da demanda, estudo de mercado e por aí vai. Beleza. A partir do momento que eu tenho um orçamento de vendas, ou seja, no sentido de pensar o orçamento, eu tenho que, então, estimar a quantidade que eu vou vender. Se a empresa já existe, fica, entre aspas, um pouco mais fácil, porque eu posso usar de técnicas, às vezes até simples, que é pegar o histórico de vendas, e aí, pelo histórico de vendas, eu projeto as minhas vendas para determinado mês, para determinado ano, dado uma expectativa também com dados objetivos de projeção de crescimento. Normalmente, a gente pensa numa economia em crescimento, né? Então, suponhamos, eu tenho lá um histórico de 3 anos de vendas. Eu tenho isso mês a mês. Aí, com esses dados, eu consigo ver o quanto que está crescendo ao longo do tempo, ao longo dos meses, né? Qual mês que vende mais, qual mês que vende menos, e fazer a projeção das minhas vendas a partir de regras simples aí de uma estatística básica, vamos dizer assim. Se a gente começa a elaborar um pouco mais, a gente pode usar estatísticas um pouco mais refinadas. Eu poderia usar uma técnica que a gente chama de regressão, uma regressão linear, por exemplo, onde que eu pego meu histórico de vendas, pego ao longo do tempo esse histórico, e se naquele histórico eu tenho aquele histórico, eu consigo, com uma ferramenta estatística chamada regressão, projetar com um grau altíssimo de confiança, né? Confiança no termo estatístico da palavra, ou com significância, 95% de confiança, por exemplo, é uma métrica muito utilizada dentro das ciências sociais. Então, com 95% de confiança, eu projeto as minhas vendas com essa ferramenta estatística. Se o modelo é robusto, robusto eu quero dizer que eu faço testes estatísticos para ver se aquela projeção ela é válida ou não, e aí eu consigo prever as vendas com técnicas mais refinadas, além só de uma simples média, quase um olhômetro sobre as sobre essas métricas, esse histórico. Eu consigo usar então ou técnicas mais tranquilas, mais fáceis, ou técnicas mais robustas, tá? Bom, aí vamos supor que nós já estamos com a nossa quantidade de venda dada por essas técnicas. Se eu já tiver isso, a gente já poderia mudar de peça orçamentária e já ir para outra. Agora, poderia alguém me fazer uma pergunta e falar assim, tá, mas eu estou abrindo uma empresa nova e, e como que eu vou saber as minhas vendas se eu não tenho histórico porque eu não existo ainda? Aí tem que usar outro tipo de técnica, que é a pesquisa mercadológica, de fazer um estudo de demanda. Tem empresas especializadas sobre isso, que já tem uma base de dados, às vezes de uma micro-região, de uma região, do impacto daquilo naquela região, ou você vai ter que contratar uma empresa, ou você mesmo vai ter que conduzir esse trabalho mercadológico de fazer uma pesquisa com pessoas na região, com dados primários e secundários, para você mesmo tentar captar a demanda de mercado daquele produto naquela região ou naquelas regiões, né?
Então, também é um estudo que provém lá do marketing, chamado estudo mercadológico. Então, qualquer uma das situações me faz eu ter uma previsão de vendas. Tá? Essa previsão de vendas em quantidade. A princípio, em quantidade. O estudo mercadológico vai me dizer também quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por um produto. Ou eu vou no mercado e vejo como que a concorrência, a que preço a concorrência vende determinado produto, e aí eu faço um estudo adicional só para saber se meu produto tem diferenciação ou não, e mesmo que ele tenha pouca diferenciação, se pela localização que eu estou, eu posso me dar o luxo de aumentar um pouco mais o preço, dependendo da região, se eu tenho que abaixar um pouco o preço, e isso vai ser influenciado por outras várias características, como localização que você está, se você está em determinada localização, que público você atinge, se você atinge um determinado público, que renda que esse público tem, várias coisas vão influenciar. Feito tudo isso, a gente vai agora pensar, então, se eu vou vender uma determinada quantidade, eu posso começar a pensar como eu vou produzir essa quantidade, né? Em que gasto eu vou incorrer para produzir aqueles produtos. Quando a gente está falando de produção, a palavra mais apropriada é falar de custos. Tá? Então, quando a gente está falando de produção, a gente está falando de custos. Se não estamos falando de produção, provavelmente a gente vai estar falando de despesas. Tá? Então, como que eu estou voltado para a produção, eu vou ter que olhar quais são os custos para produzir aquele produto. E aí tem vários custos, né? Vamos tentar criar um exemplo aqui, mesmo que seja imaginário. Temos uma empresa, ela vai produzir determinado produto, nós somos uma fábrica, uma indústria, né? Então, eu preciso de matéria-prima para produzir aquele produto, né? O que eu preciso? Eu preciso de plástico, eu preciso de borracha, o que eu preciso, né? Eu preciso de couro. Então, são tipos de insumos que eu vou usar na minha produção, dependendo do produto que eu tenho. Aí significa que o orçamento de produção, ele, na realidade, ele é decomposto em vários outros orçamentos, né? Eu primeiro tenho que fazer um orçamento só de matéria-prima, né? Para eu planejar quanto de matéria-prima eu precisarei para produzir aqueles produtos. Então já começa a aumentar a complexidade, porque lá nas vendas eu sei a quantidade prevista de vendas, mas essa previsão de vendas, a gente tem que lembrar que na complexidade do dia a dia, a gente não tem um único produto, a gente tem uma gama de produtos, né? Às vezes eles são parecidos com insumos, alguns os mesmos, mudando a quantidade, né? Então, eu posso usar matéria-prima a mesma para cada produto, com quantidade diferente. Eu posso ter produtos que, ao mesmo tempo que usa alguma parte de matéria-prima similar a outro produto ou idêntica a outro produto, tem algum outro insumo que vai para um produto e não vai para outro. E tudo isso é o momento de ser pensado, né? Então, quanto de matéria-prima que eu precisarei para produzir aquele produto ou aqueles produtos. E aí eu começo a fazer o orçamento de matéria-prima, né? De insumo. Matéria-prima aqui é insumo, né? O produto, quando a gente está falando do nosso produto, a gente está falando de produto acabado. E quando a gente está falando de matéria-prima, a gente está falando do insumo necessário para produzir e virar lá na frente esse produto acabado. Também
Se a gente tem que comprar matéria-prima, provavelmente a gente vai ter que ter um estoque de matéria-prima para estar pronto ali à minha disposição para produzir. Óbvio que tem outra discussão que poderia ser feita de tamanho de estoque. A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui, né? Tem a ferramenta, por exemplo, o conceito de just in time, que as empresas procuram ter o menor estoque possível, porque quanto maior o estoque, maior o gasto relacionado a isso. Aí alguém poderia já pensar assim, puxa, eu nunca entendi que gasto é esse adicional de eu ter um estoque maior. Tem o gasto adicional que está produzindo mais, você está gastando mais, e tem outras coisas adjacentes. Por exemplo, você tem uma quantidade X e agora você resolve produzir uma quantidade duas vezes isso, né? 2x. Significa que o espaço para armazenar o seu produto acabado vai ser maior, duas vezes maior, talvez, que você precisava antes, né? Então, às vezes você tinha um aluguel de uma sala para guardar seus produtos, de um galpão para guardar seus produtos. Se você está produzindo muito mais, quer fazer mais estoque, você vai precisar de uma área maior. E se você precisa de uma área maior, você vai pagar mais aluguel sobre isso, ou você vai ter que fazer uma aquisição imobiliária de uma região maior, né? Vai desembolsar mais por isso. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Depois de identificar a matéria-prima, quanto que eu vou gastar de matéria-prima, então eu tenho que pensar no estoque de matéria-prima. Pensado a matéria-prima, eu tenho um gasto com meus funcionários da produção. Por que eu estou falando da produção? Porque ele, para mim, é custo. Aquele funcionário administrativo, o cara do setor financeiro, ou, né, o cara no sentido, pode ser tanto homem quanto mulher, a pessoa, né? A pessoa lá da secretaria, o diretor administrativo financeiro, todos eles são despesas, tá? Então, quem está envolvido com a produção, direta ou indiretamente, ele é considerado para nós custos. Então, aí eu vou ter que pegar as pessoas que trabalham diretamente com o meu produto e se eu consigo identificá-los e atribuir essa pessoa a um determinado produto, eu consigo, com razoabilidade, não estou evitando a palavra simplicidade, porque não é tão simples, eu consigo atribuir aquele gasto com aquele funcionário a um determinado produto. Por isso que a gente gosta de chamar de mão de obra direta, tá? Que é diretamente relacionada ao produto. E aí eu vou planejar, então, os gastos com mão de obra direta. Mas qual que, então, é a mão de obra indireta, né? A mão de obra indireta serão, por exemplo, aqueles funcionários que estão lidando com os diversos produtos de uma vez só, né? Exemplo, o diretor de produção, como o próprio nome diz, já é o diretor da produção, então ele é custo. Só que ele não é diretor de um único produto, ele é o diretor de toda a produção, de vários produtos. Então aí ele já vira um custo indireto, tá? Um custo indireto. E aí seria esse mais outros exemplos seriam os custos indiretos de fabricação. Tá? Me dá um exemplo de outro custo indireto de fabricação. Você tem a área de fabricação, um galpão onde lá está todas as máquinas, todos os funcionários direcionados ao produto, seja direta ou indiretamente, e naquela área, aquele galpão, você paga aluguel. Então, aquele aluguel, aquele valor de aluguel, ele vai ter que ser rateado por todos os produtos, a um determinado critério. Mas isso aí a gente não vai entrar no mérito agora.
Então, o aluguel, por exemplo, é um clássico aluguel da fábrica, aluguel do galpão de produção. Esse é um custo indireto, tá? Independente da quantidade que você vai produzir, você vai pagar aquele valor de aluguel. Por isso que ele é considerado indireto. Tá? Então, a gente gosta de chamar de CIF, custos indiretos de fabricação. E aí, fazendo todo esse trabalho de atribuir os custos ao produto, eu vou conseguir chegar lá na frente e saber qual que é o custo do produto vendido. Né? Um é o custo da produção. E aí, seguindo uma regra contábil que o fisco exige, eu vou ter que, quando eu vendo, eu tenho que então falar assim, eu vendi tanto, então a produção, eu já tinha calculado o custo por produto, agora então meu custo de produtos vendidos é de tanto, né? O custo de mercadorias vendidas. Feito isso, então eu estou vindo lá das vendas, aí eu começo a planejar toda a minha produção, em todo o ambiente da produção, né? Tudo que envolve uma produção, e na sequência eu começo a pensar outras coisas na empresa, que basicamente são as despesas, tá? São as despesas. Até aqui eu forcei um pouco o conceito, que vamos ler aqui as despesas, né? Entre as despesas estão as despesas administrativas, as despesas com vendas, despesas financeiras, gerais, eu coloquei despesa tributária. Conceitualmente, isso aqui não está muito certo, não, porque tributo é tributo, ele nem é custo, nem é despesa, tá? Ele é tributo. Mas foi uma maneira didática aqui para separá-lo do custo, tudo bem? Então, feito tudo isso, a gente está pronto para... a gente identificou, vamos dizer assim, estrategicamente, tudo que envolve um orçamento da empresa. Né? Desde lá das suas vendas, que é a sua receita, todos os gastos com produção, que são os custos, e outras despesas, que a gente chama de despesas operacionais. Tá? Também eu forcei um pouquinho o conceito aqui de despesas financeiras, despesas, só para a gente não deixar ela para trás e eu ter um lugar mais ou menos para colocá-la aqui. Temos as despesas operacionais, que são aquelas pessoas indiretas envolvidas na empresa. Né? Indiretas porque ela não está atribuída diretamente ao custo, por isso que ela tem o nome de despesa, mas todos estão se esforçando para quê? Para vender. Né? Então, inclusive, isso é o conceito de despesa. O que é despesa, afinal de contas? Despesa é um esforço de venda. Né? O presidente está administrando a empresa no esforço de prestar serviço ou vender determinado produto para a sociedade. Né? Então, por isso que ele é despesa. E todas aquelas pessoas do setor administrativo, financeiro, que não seja da produção, também eles estão com um esforço conjunto para que a empresa entregue à sociedade um determinado produto ou serviço. Então, despesa é um esforço de venda. Tá? Assim, eu concluo esse inicinho de orçamento. Depois eu vou fazer mais aulas aí e eu acho que para ficar mais próximo da realidade eu vou montar um casezinho que a gente, aula a aula, a gente consiga montar todo um orçamento de uma empresa. Muito obrigado, curte lá, se inscreva, marque no sininho para você sempre ter esses materiais de finanças aí, né? Já tem aulas de matemática financeira, já tem aulas que tem coisa mais a ver com o mercado financeiro, e agora a gente está em outra perspectiva da área financeira, que o orçamento, que envolve conceitos de custos, despesas, e a gente vai evoluindo assim. Muito obrigado.